Olá, sejam bem-vindos ao canal EBD Viva. Observem só, uma esposa crente, o marido não crente, ele gosta de ídolos, a casa dele é cheia de quadros espalhados pela parede. O que essa serva do Senhor fará? Você tem um filho, este filho gosta e idolatra jogos na web. O que fazer? Este assunto é o assunto da lição de hoje, idolatria. Nós vamos adentrar a este assunto. Antes, porém, nós pedimos a você que compartilhe o nosso material, que socializa, dê um like e também você deixe um comentário na nossa timeline. Estamos no segundo trimestre de 2023. O tema da lição de adultos deste trimestre é relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Nós hoje vamos adentrar numa importantíssima lição que trata de um assunto muito atual. A lição de número 4, ídolos na família. Neste, como disse, segundo trimestre da lição de adultos. A revista que nós estamos abordando nesse trimestre é importantíssima e nós precisamos estar atentos a todos os assuntos que surgirão. Pais zelosos, filhos rebeldes, ídolos na família que vamos hoje e outros. Vamos ao texto áureo da lição de hoje. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. 1 João 5, 21. Quando nos deparamos com o contexto da lição de hoje, nós vemos a maneira amorosa que o escritor trata os leitores. Embora o autor destas 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª de João, não mencione o seu nome em nenhuma delas, a linguagem é muito semelhante do apóstolo João, que escreveu admoestando-nos a respeito de guardarmos dos ídolos. E é um importantíssimo ensinamento super atual que nós precisamos estar atentos, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. Vamos já adentrar na verdade prática da lição de hoje. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. O comentarista da lição, o pastor Elienay Cabral, foi muito feliz quando coloca na verdade prática essa admoestação, fazendo-nos refletir sobre a idolatria e chamando a atenção que ela é, em essência, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Deus tem que estar em nossa vida de forma plena, total, não em parte. A leitura bíblica da lição de hoje encontra-se no livro da Gênesis, capítulo 31, versículos 17 e 19, 33 a 35, Juízes 17, 3 a 5 e Gênesis também 31. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. Levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, e o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não as achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Juízes 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém a sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe
E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, a qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em sua casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins e consagrou aos seus filhos, para que lhes fosse por sacerdote. A fim de nos aprofundarmos no tema desta lição, analisaremos as duas passagens bíblicas, nas quais os ídolos estavam presentes e até mesmo se tornaram naturais no seio familiar do povo de Deus. O primeiro caso se dá envolvendo o sogro e a esposa do patriarca Jacó, na ocasião que Raquel furtou alguns ídolos de seu pai, Labão, sentindo-se injustiçada e preocupada por não receber dele herança. Já o segundo exemplo da lição de hoje se passa no tempo dos juízes de Israel, quando o eframita Mica fabricou ídolos e construiu para eles um santuário em sua própria residência. E por meio desta lição, então, nós refletiremos sobre as duas formas sutis como a idolatria pode se instalar nos lares, nas casas, abrindo espaços para outros pecados e causando grandes prejuízos, enormes prejuízos às famílias. E no terceiro tópico nós vamos adentrar também num importantíssimo assunto, que é levar isso para a prática. Os objetivos da lição de hoje: número 1, é apresentar o contexto no qual Raquel furtou ídolos de seu pai Labão. 2, explicar o cenário político e social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E número 3, alertar sobre os perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. Fique conosco até o final da lição. Esta lição tem duas histórias bíblicas e a terceira prática, como eu disse, para nós. A introdução: nós temos nessa lição duas histórias, então, como nós dissemos, distintas, que revelam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia ao Deus dos seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos, de sua imagem. Entretanto, o que aconteceu? Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro e ela, sentindo-se, como dissemos, injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela e nem a sua irmã Leia, resolveu furtar então as pequenas estatuetas ou ídolos, de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. Já no segundo caso, que é o segundo tópico da lição de hoje, é o caso de Mica, um eframita, como dissemos, que viveu lá atrás nos tempos dos juízes, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles na sua casa. Nessa lição, então, nós veremos as consequências, irmãos, da idolatria dentro de uma casa. Vamos à palavra-chave da lição de hoje, que é idolatria, que significa culto que se presta a ídolos. No sentido figurado, é o amor excessivo, a admiração exagerada, ou seja, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, que deve reinar em nosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar o caminho é o quê? É se doar, é se entregar, é deixar ele assumir o controle, o comando, o manche, a direção e seguir os passos de Jesus. A lição começa com uma intrigante história, Vamos lá, o tópico 1, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. E o subtópico 1, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Leiam esse capítulo inteiro, que ele é importante para nós. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, porque Deus era com ele, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Está lá em Gênesis 31, de 3 a 4. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, fez trabalhar muitos anos ali, e não vendo possibilidade de liberação para viver a sua própria vida. Queria ali viver como sanguessuga, Jacó então resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém.
Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para buscar fazê-lo voltar. Está tudo aí descrito em Gênesis 31, que todos devem ler e se apropriar. Olha, irmãos, Deus abençoou sobremaneira Jacó. Deus estava com ele. Deus, em sua infinita misericórdia, o abençoou sobremaneira, e tudo aquilo que ele fazia, Deus colocava sua mão poderosa e fazia prosperar. E aí a gente já viu na lição passada sobre a inveja, reinou ali naquela casa e Labão foi atrás dele, né? E é o tópico segundo que nós vamos ver aí. Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Labão era um homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior da sua casa, para o qual ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas, como uma espécie de amuleto para proteção familiar, pessoal e familiar, né, de quem os possuísse. Também tinha direito à herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele, está lá em Gênesis 31, 19. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não os encontrou, porque Raquel os escondera na albarda de um camelo e se sentou sobre eles, está lá em Gênesis 31, 34, que nós vimos na lição de hoje. Nós vamos já trazer aí monoteísmo e politeísmo. O monoteísmo é a crença no último Deus, né, como uma característica da religião hebraica, né? E as antigas religiões eram politeístas, ou seja, cultuavam muitos deuses. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Criador de toda a terra, o único e verdadeiro Deus, né, era importante para Israel, e a nação estava prestes a entrar em uma terra cujos habitantes criam em muitos deuses. O diabo ofereceu o mundo inteiro a Jesus, desde que ele apenas se ajoelhasse e o adorasse. Está lá em Mateus 4, 8 e 10. Hoje, o diabo nos oferece o mundo, tentando envolver-nos pelos materialismo e a busca pelo poder. Podemos resistir às tentações do inimigo do mesmo modo que Jesus fez. Nós desejamos fazer, não é? Algo que o mundo oferece, não aceitarmos, e como devemos então refutar? Ao Senhor Jesus adorarás e só a Ele servirás. É uma parte aí que está na lição do mestre que nós temos hoje. Meu pai contava que lá em João Neiva, uma senhora tinha aceitado Jesus, se tornado cristã. E o esposo dela, o papai, Manuel Coutinho Pimentel, foi pastor e fundador em diversas igrejas aqui no estado do Espírito Santo, em João Neiva, Aracruz, Acioli, Ibiraçu, várias igrejas da Assembleia de Deus, trabalhos que eram chamados abertura de trabalhos. E estes trabalhos viraram hoje igrejas muito bem organizadas, né, aqui no estado do Espírito Santo. Então, uma senhora aceitou Jesus, se tornou serva de Deus. E ela tinha um esposo que não era crente. E ele tinha na casa dele muitas imagens de escultura e vários quadros espalhados pela casa. Vários quadros. E foi pedir aconselhamento pastoral. O que meu pai, pastor, disse para essa senhora? Olha, você continue limpando todos esses quadros, esses ídolos. Pode continuar fazendo o seu trabalho como esposa. Você vai limpando e vai cantando. Cante um hino na hora que você estiver limpando, vai orando pela salvação do seu esposo, mas não deixe de fazer o seu papel de esposa. Olha, depois de algum tempo que ela clamou a Deus e continuou ali na casa firme com o propósito de adorar ao Senhor e refutar aquilo que ela não cria, crendo no Deus verdadeiro, Deus salva o seu esposo e esse se desfaz das imagens e escultura que tinham na casa daquela senhora. Então, qual é o segredo? O segredo é perseverar em oração, o segredo é pedir a Deus para que Ele faça a obra e viver, meditar, ler a sua palavra e
estar socializando aquilo que Deus colocou no seu coração para falar. Então, muitas das vezes é por meio de um cântico, a nossa própria experiência de vida e o nosso exemplo pessoal pelo nosso testemunho. E, permanecendo firme, o Senhor Deus do céu ouvirá a nossa oração e nos dará vitória. Subtópico 3, Raquel usa de mentira, para esconder o ídolo. E Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa que estava no período menstrual para não se levantar de cima do alforje lá do camelo, E, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos ali. Está lá em Gênesis 31, 35. Fica claro que embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi a sua filha Raquel que furtou seus ídolos. E por isso o enganou. E Labão não encontrou os seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e seu sogro. Olha, irmãos, o que a idolatria traz? Dissensão, traz brigas, traz coisas, negativas para dentro do lar. Traz a maldição. Porque é amaldiçoado todo aquele que se ajoelha perante outros deuses, que não é o Senhor nosso Deus. Sinopse 1, diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para cobertar a sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Amados, fiquemos atentos, porque Deus, Ele está pronto para nos abençoar. Uma segunda história que nos apresenta a lição de hoje é o tópico 2, um santuário de deuses na casa de Mica. A idolatria e o caráter antiético de Mica, Juízes 17, 1 a 4. Apesar de um nome especial, cujo significado é quem com o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus na sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa, sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, em modo geral, que é no período dos juízes, um abandono total aos mandamentos e da lei de Moisés. O povo já tinha a lei de Moisés, em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total, além do abandono da lei do Senhor. As famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso que existe até hoje dentro das suas próprias casas, admitindo que ídolos caseiros, para os quais faziam cultos, adoravam com o objetivo de obter favores materiais, riquezas humanas. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso não foi difícil para ele roubar a sua própria mãe. Lá em Êxodo, capítulo 20, de 2 a 6, nos 10 mandamentos, olha o que diz a palavra de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Graças nós damos pela misericórdia de Deus, e é por ela que nós não somos destruídos. Então, precisamos o quê? Focar na palavra de Deus, viver vigiando, em oração e servindo, adorando, exaltando, glorificando, magnificando somente ao único Deus verdadeiro, Senhor Jeová, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi assunto ao céu, mas deixou o Espírito Santo e, com gemidos inexprimíveis, leva as nossas petições a Jesus, que intercede ao Pai, e este nos concede.
No tópico 2 está trazendo a abominação, então, de Mica, né? Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A escritura diz, e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um dos seus filhos para que se fosse por sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos do metal, visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara. Ela lançava maldições sobre o ladrão. Está lá em Juízes 17:2, pode ver aí. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou o seu pecado e a restituiu completamente de todo o dinheiro. Vamos ver? Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, Juízes 17:4. E a sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu aos ourives, para que fizessem imagens de escultura para a casa de Mica. Nós trazemos aqui o exemplo da mulher de Ló, que tinha uma ordem expressa do Senhor com seu esposo e a família para não olhar para trás. Está lá em Gênesis 19, 26 a 29. E ela olha para trás. O coração dela estava naqueles bens materiais, na vida que havia ali deixado para trás. E ela acabou o quê? Virando uma estátua de sal. E o que a Bíblia nos diz? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos adentrar agora no subtópico 3, né? Mica tinha uma casa de deuses, está lá em Juízes 17, 5 e 6. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas, desviada da fidelidade a Deus, servia aos falsos deuses, representados por pequenos ídolos, chamados de terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo dos juízes, cada um fazia o que parecia certo, né? Cada um fazia o que dava na telha, por conta própria, e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita. E ele faz o quê? Entrega seu filho, separando para ser sacerdote na sua casa. Depois aparece um levita que não tinha onde morar e Mica o convida a viver em sua casa e a tornar-se o sacerdote da família, pelo Deus de Israel. Juízes 1, 17 e 9. Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus que desejassem invocar. Não é? Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus do seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontrava naquela situação, comprometido com ídolos de uma religião pagã que vivia ali no entorno. Olha o que nos traz, irmãos, a lição de mestre hoje aqui, o subsídio. O santuário particular de Mica, né, nós somos primeiramente apresentados a uma família que vive no território de Efraim, cujo filho, Mica, roubara 1.100 peças de prata de sua mãe. A restituição promovida por Mica não foi por arrependimento voluntário, mas foi por causa da maldição da sua mãe contra o ladrão. E esse homem bastante supersticioso certamente temeria manter para si um ganho obtido desonestamente sobre maldição. Em retribuição, a mulher, então, depois que foi devolvido tudo aquilo ali, consagrou a prata ao Senhor para fazer uma imagem de escultura de fundição, ou seja, um ídolo. Essa associação de idolatria com o nome do Senhor é uma triste constatação.
do alcance da corrupção promovida pela religião cananeia. Os cananeus, eles não prestavam adoração pura a Deus. A imagem de fundição, um termo também que significava cobertura, né, de fundição, pode ter sido um tipo de revestimento com o mesmo formato do ídolo que ela guardava. A mãe separou 200 peças do montante recuperado e entregou a um ourives que fez a imagem e a sua cobertura. Mica fez um santuário com o éfode para ser usado então por um sacerdote enquanto estivesse diante do santuário. E terá fins, e então consagrou a um dos seus filhos, como nós vimos na lição de hoje, para que esse filho fosse sacerdote. A anarquia civil e religiosa é explicada com base no fato de que não havia rei em Israel. Naqueles dias, para instruir o povo, não tinha reis. E, como consequência, cada homem fazia o que se achava correto ali, como nós vimos também na lição de hoje. Esse é o abismo no qual uma pessoa mergulha, mais cedo ou mais tarde, se abandonar os princípios morais e absolutos, concretos e a autoridade das Escrituras de Deus. Este é um comentário aí que está lá na Bíblia Beacon, né? No volume 2 da CPAD. Muito bem. Irmãos e irmãs, nós precisamos estar focados e centrados na palavra de Deus. A sinopse 2 traz para nós que, imerso em um período de abandono à lei de Deus e sincretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominações enraizada na idolatria e no politeísmo pagão. Isso é muito perigoso. O tópico 3 nos traz a idolatria dentro dos lares. Em ambas as histórias citadas, tanto a de Raquel como a de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã nos lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, nós somos convidados a refletir a respeito da idolatria. Hoje, irmãos? E nós vamos aqui já entrar, então, no comentário da lição também do tópico de número 1 aí, entrando no subtópico 1, os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros, de famílias cristãs que tinham dificuldades em abandoná-los. Por isso, o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal. Já o que se vive no mundo, vive-se pelo que se vê e se sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro da nossa casa, como, por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai ou uma mãe, um estilo de vida. Ora, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo, 1 Coríntios 8,4. Por isso, é um perigo endeusar pessoas colocando na posição ou acima do próprio Deus. Muito bem, uma outra provocação que muitas vezes chega para nós dentro do nosso próprio lar é quando nossos filhos estão diante de uma tela de computador jogando quase que 24 horas. O que fazer? Eu já passei por um problema semelhante dentro da minha casa. O que eu fiz? Eu continuei como pai orientando o filho na parte que ele era adolescente, no período de vida que ele era adolescente. Ele não entendia, ele achava que eu estava sendo um pai severo, um pai careta, um pai quadrado. Porém, o meu papel de pai e o papel da mãe, da Leide, da minha esposa, nós continuamos fazendo e continuamos aconselhando. Olha, use o que Deus falou na sua palavra, lá nos fruto do Espírito. Temperança. Você pode até brincar, mas é num determinado momento e não o tempo todo.
E aí, graças a Deus, meu filho, ele se formou, se tornou um engenheiro elétrico, né? Hoje está empregado, graças a Deus, aos 23 anos, dá aula em faculdade à noite. Isso não estou falando para honra nossa, mas é para honra do Senhor Jesus. E é um servo de Deus. Ele, né, entregou a sua vida nas mãos de Deus e Deus tem o abençoado. Então, irmãos, qual é o segredo quando seu filho idolatra um jogo dentro de casa? Primeiro, orar ao Senhor pela vida do seu filho. Segundo, conversar com seu filho, dialogar e ler a palavra de Deus, né, nos momentos que for possível você ler com ele. Então, se ele não der ouvidos, continue lendo, continue cantando, continue louvando, continue trazendo hinos para dentro da sua casa, continue intercedendo, que Deus, a seu tempo, fará a obra na sua casa, no seu lar, como fez no meu lar. Subtópico 2, identificando ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas. E, queiramos ou não, convivemos com ela no dia da mídia, né? No dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, pois é um meio pelo qual a sociedade, como canal de comunicação, através do rádio, usa, né? Da televisão, da internet, dos smartphones, das redes, né? Da web, rede mundial de computadores e outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela. E ela, irmãos, manipula e muito, que faz parte do mundo tecnológico e intelectual no qual vivemos nós, todos nós. O que nós não podemos fazer é o uso acrítico desses instrumentos. É não termos uma consciência crítica. Pensamos levar em conta que o cuidado, né, e o perigo da concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, que está lá em João, 1 de João 2, 16 e 17. Precisamos estar atentos, pois o inimigo a todo tempo está nos tentando. Ele ruge como união, né, em nosso derredor, buscando nos tragar, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E como nós vamos refutar o inimigo? É resistindo ao diabo, que ele, a Bíblia diz, fugirá de nós, né? Vamos ao subtópico 3. Precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, em que se há de salgar? A igreja é o sal da terra e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Devem representar, né, e a família, que é atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano. O mundo jaz no maligno, irmãos. É preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. O mundo, como disse a Bíblia Sagrada, jaz no maligno. Mas nós precisamos estar concentrados, né, em Deus e meditando na palavra, pois nós seremos abençoados, como diz Apocalipse, né? Abençoados seremos, somos nós que lemos, que ouvimos, que meditamos na sua palavra. Entrando na sinopse número 3, nós precisamos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais, assim como qualquer influência pagã em nossos lares. Oremos ao Senhor, para que o Senhor nos livre da idolatria, para que nós possamos amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, não amar a Deus e depois de amarmos alguma coisa aqui nessa terra passageira. Conclusão, nós precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar os nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Importantíssima lição, atualíssima, que traz este importante assunto para nós. Isaías 41, 6 a 14. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. E o artífice
Animou ao ourives e o que alisam com o martelo e ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada. Boa é, então com pregos afirma, para que não venha a mover-se. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, como coisa que não é nada. Os que guerrearem contigo, porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então, irmãos, fomos apresentados a uma importantíssima lição: ídolos na família. Nós precisamos estar atentos. Ainda trouxemos esses dois exemplos. Como te retirar os ídolos da casa? Fisicamente, como nós demos o exemplo nessa lição de hoje, como exemplo do meu pai lá em João Neiva, orando, jejuando, buscando o Senhor, dando exemplo, perseverando, que a seu tempo você verá a sua família salva. E o ídolo da cachaça, da bebida, da droga, todo aquilo que toma o lugar de Deus, dos prazeres carnais, eles serão extirpados. Por quê? Porque Deus estará conosco, Ele nos ajudará, Ele prometeu estar conosco até no final dos nossos dias e prometeu também vir buscar um povo redimido, salvo, que tenha sua vida modificada e que aceite o seu Filho Jesus, como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo o que Deus fez por nós, entregando o seu Filho Jesus, amando o mundo de tal maneira que entregasse o seu Filho Jesus, e nós devemos reconhecer o preço pago pelo Filho, morrendo na cruz do Calvário, aceitando e colocando Ele como centro de nossas vidas. Pai querido, que nós possamos, Senhor, retirar os ídolos da nossa vida, do nosso lar, e que possamos servir somente a Ti, Deus maravilhoso, bondoso, piedoso, misericordioso, que nós cremos e temos certeza que um dia vamos encontrar contigo nas nuvens dos céus e morar contigo durante a eternidade. Sabemos, meu Senhor, que existem muitos que estão agora pedindo a Ti, comigo agora nesse momento, pela sua vida, pela sua família, pelos seus pais, pelos seus filhos. Ó Pai querido, abençoa cada lar brasileiro. Ó Senhor, adentra neste lar agora, dessa irmã, desse irmão que está orando comigo. E abençoa que ela possa, Senhor, testemunhar na Tua casa aquilo que Tu fizeste na vida dela a partir deste momento, desta lição, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos, Te adoramos e Te agradecemos. Amém. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.